E para avaliar a eficácia da transferência de líderes de facções criminosas para presídios federais, eu converso com a Tânia Prado, que é presidente do Sindicato dos Delegados de Polícia Federal do Estado de São Paulo. Tânia, obrigado pela disponibilidade, uma ótima tarde para você. E a primeira pergunta que eu faço, nós não conseguimos pontuar nesse trecho, mas Dória, o governador, ele disse que essa transferência poderia ter acontecido um pouco mais cedo. Quando ele fala essa possibilidade aí com antecedência, era que em outras gestões essas transferências deveriam ter sido realizadas antes das operações apontarem no passado que planos estavam sendo feitos de dentro dessas cadeias? Boa tarde, muito obrigada aí pelo convite. De fato, esse tipo de diligência é praticamente como se fosse uma operação policial, na verdade vai além disso, porque envolve vários órgãos. Então, essa interação entre os órgãos federais e estaduais, ela vem sendo desenvolvida cada vez melhor, realmente há um enfoque nisso, a gente nota essas intenções dos novos governantes, e eu acredito que talvez por isso que a operação foi feita de maneira mais cautelosa, provavelmente avaliando todos os riscos, né, em torno desse deslocamento dos presos, porque, de fato, pelo que eu vi nas notícias, foi um pedido feito no final do ano passado e a Justiça determinou que fosse cumprido. Então, a partir disso, os órgãos têm que se organizar para ver de que maneira melhor executar, melhor cumprir essa determinação da Justiça. Tânia, o que nós estamos vendo nesse dia de hoje é essa transferência que acontece, são 3 presídios aí apontados pelo próprio governador. Não há informação para onde os presos foram encaminhados, que já é uma maneira de segurança para evitar que tudo aquilo acontecesse. Você acredita que a partir de agora, esses novos locais, eles têm segurança suficiente para não repetir o mesmo episódio, a tudo aquilo que eles faziam estando aqui no estado de São Paulo? São unidades mais seguras e que impedem a ação dos criminosos mesmo estando presos? De fato, esses presídios federais, eles são mais novos e até hoje não há nenhum registro de fuga ou de rebelião, porque são justamente unidades especiais, com menos presos, com mais estrutura para recebimento desses casos especiais. Então, há uma grande probabilidade realmente de que haja um melhor sistema ali de prevenção a eventuais burlas, né, ao sistema penitenciário. Então, são estabelecimentos mais preparados. Tânia, nós comentávamos aqui no começo do jornal que num outro episódio de transferência muito semelhante a esse que nós estamos vendo hoje, o estado de São Paulo sentiu reflexo muito bem. Diversos crimes aconteceram. Uma das preocupações do próprio governador é também colocar diversos policiais em pontos estratégicos, claro que também não foram divulgados aí os locais por questão de segurança, para evitar que aquela tragédia de 2006 se repetisse. Possivelmente, até agora, tudo permanece de acordo com os planos do próprio governador. De fato, muita coisa aconteceu desde então. Foi possível realmente treinar mais pessoas, prepará-los para uma situação como a atual. Note que há um grande número de presos e alguns deles já estão recolhidos há bastante tempo. E toda essa questão que acontece depois da condenação de um criminoso, realmente nós vemos que há uma sensibilidade ali do próprio Ministério da Justiça para que seja dada uma atenção a isso, né? Porque muitas vezes a questão também da superlotação dos presídios e governos que se sucederam e de fato não souberam agir de maneira a melhorar também as condições dessas pessoas que ficam recolhidas, o que muitas vezes acaba até deixando brechas para que eles também continuem a se comunicar com outros criminosos de fora. E, ao mesmo tempo, há uma necessidade de investimentos, não só na estrutura física desses presídios, mas também naquelas pessoas que trabalham diretamente ali. Então, aqueles agentes penitenciários, por exemplo, estão muito expostos a riscos inerentes à sua profissão, claro, mas muita coisa pode ser melhorada também nessas condições de trabalho deles. Tânia, você tocou num ponto que realmente é muito significativo. Esses presos hoje, eles estão sendo transferidos, mas as unidades prisionais onde eles estavam, elas permanecem funcionando. Por isso a necessidade de uma possível reforma no funcionamento. Inclusive aí uma ligação direta com os profissionais. A gente está falando de uma facção criminosa, onde o poder aquisitivo é muito alto e o poder de suborno também ele é real e não pode ser deixado de lado nesse entra e sai de informação. Porque se alguém entra com qualquer tipo de carta e algo que é proibido,
proibido, é porque alguém que está ali para manter essa segurança permite que isso aconteça. E muitas vezes também há muitos presos concentrados num pequeno espaço e até a própria fiscalização por parte dos agentes é muito difícil, né? Não raras vezes são encontrados ali aparelhos de telefone, baterias, até porque eles têm direito de receber visitas e ali nesse contexto acabam realmente tendo acesso a coisas que não deveriam ter. Então é preciso também que haja investimentos. Nós vemos com muito bons olhos as medidas que vêm sendo testadas ali e aprovadas, decididas pelos governantes, e vemos com bons olhos também medidas legislativas para melhorar realmente essa condição penitenciária. Então tem que ter realmente os dois lados, né? Tem que ser observado sobre o prisma de que o Estado tem que estar presente e tem que ser muito firme, mas, por outro lado, também os direitos dessas pessoas que são presas têm que ser preservados, porque não é possível também que sejam tratados ali dentro de masmorras. Não nesse caso específico, mas, de maneira geral, há condições muito ruins em diversos estabelecimentos penitenciários. Então, é preciso que o Estado esteja presente e tenha essa consciência de que são coisas urgentes que precisam ser resolvidas, e nós temos a impressão que agora é bem possível que isso comece a melhorar. Exatamente. Tânia, eu agradeço o tempo e a disponibilidade para conversar com o nosso telespectador desse tema que é tão importante. Nessa quarta-feira a gente continua acompanhando os desdobramentos aí dessa transferência, melhor dizendo. Uma ótima tarde para você. Muito obrigada, boa tarde. Até mais.